Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso do município de Maçambará, município aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, vamos iniciar com o estudo da Lei Orgânica, que trata então da organização do município. Vamos ver então as regras que abrangem a Prefeitura e a Câmara Municipal de Maçambará. Começamos então falando justamente que o município de Maçambará ele é regido por esta lei orgânica e como ele faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, ele também é regido, claro, pelas normas da Constituição Federal e da Constituição aqui do Rio Grande do Sul. Bom, e o artigo 2º traz os poderes do município. E aqui já pode surgir a primeira questão da nossa prova. Porque a banca pode tentar te enganar falando sobre os poderes, porque no município de Maçambará, assim como em qualquer município, só existem dois poderes. O executivo, que é a Prefeitura de Maçambará, e o poder legislativo. O poder legislativo é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores de Maçambará. Tranquilo. E como é que a banca vai tentar te enganar? Porque lá na Constituição Federal, quando se fala da União, e na Constituição Estadual, quando se fala do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos três poderes. Tem o Executivo, tem o Legislativo, e também existe nesses aqui o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Existe então o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e as comarcas espalhadas pelo interior do Estado, que compõem o Poder Judiciário Estadual. E tem também a Justiça Federal, com algumas comarcas também no interior do Estado e na capital. Então, cuidado, na hora da prova, se eles afirmarem que Maçambará tem poder executivo, tá certo, é a Prefeitura. Se afirmarem que Maçambará tem poder legislativo, tá certo, é a Câmara Municipal. Se falarem que Maçambará tem poder judiciário, não cai nessa, porque poder judiciário não existe no município, só existe poder judiciário no Estado e na União, certo? Essa pode ser a primeira questão de legislação da tua prova. Vamos dando sequência, e aí nós temos no artigo 3º da Lei Orgânica que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes, porque o Executivo, que é a Prefeitura, vai administrar o município, enquanto que o Legislativo vai fiscalizar o Executivo e aprovar as leis para que o Executivo possa atuar. Então a gente tem uma separação clara de funções entre Executivo e Legislativo, e um não pode passar as suas funções para o outro, porque o que nos permite viver em um Estado de direito, em um Estado democrático de direito, é justamente que o Legislativo impõe freios ao Executivo. Porque quando o Executivo quer criar algo novo no município, primeiro ele tem que pedir autorização para a Câmara de Vereadores, apresentando um projeto de lei. Então a gente pode dizer que o Legislativo ele é uma espécie de freio para o Executivo, evitando que o prefeito faça o que bem entender, porque muitas coisas o prefeito vai ter que pedir autorização para o Legislativo, para a Câmara Municipal, certo? Muito bem, então não pode delegar um para o outro. E quem está investido na função de um deles não pode exercer do outro. Quer dizer, não pode alguém ao mesmo tempo ser vereador e vice-prefeito, ou vereador e secretário municipal. Nesse caso, a gente vai ver aqui na lei que o vereador ele é afastado da Câmara e vai ficar só como secretário. Mas ele não pode ao mesmo tempo exercer a função de secretário e de vereador, por exemplo. Só pode estar em uma delas. Muito bem, aí o artigo 5º prevê que o território do município só pode ser alterado na forma da lei, não cai em prova esse artigo 5º, não é muito relevante. O artigo 6º traz símbolos do município, são símbolos do município a bandeira, o hino, o brasão e outros que venham a ser estabelecidos por lei, tranquilo. Outra informação importante para a prova, a data magna do município, cada município tem a sua. Aqui em Maçambará é no dia 22 de outubro. 22 de outubro, dá um jeito de memorizar essa data. 22 de outubro é a data magna do município de Maçambará. Pelo menos até o dia da prova tu tem que lembrar. Depois nós temos no artigo 7º que a autonomia do município se expressa por 3 formas, que eu dividi em 4. Se vocês observarem na apostila que acompanha o curso, para quem não acessou ainda, clica lá em materiais adicionais aqui do curso, e baixa ali a apostila em PDF, que ela vai
vai ajudar muito na nossa preparação, porque além da lei atualizada, eu tenho ali alguns quadros comparativos e alguns mapas mentais que eu vou elaborando. Tem também um sobre aquela parte que a gente viu dos poderes, né? Eu esqueci de comentar, mas é importante que vocês acompanhem com a minha apostila, mesmo que tu tenha comprado uma apostila numa banca, alguma coisa assim, usa na minha aula a apostila que eu elaborei para vocês, porque ela é realmente esquematizada, vai facilitar muito a nossa vida. E se tu olhar o esquema que tem logo abaixo do artigo 7º, tu vai perceber que a autonomia do município ela vai se expressar por 4 formas. Nós temos ali a eleição direta dos vereadores, porque o município de Maçambará ele é autônomo porque o povo de Maçambará escolhe os seus representantes, elege os seus vereadores. Também é autônomo do município de Maçambará, segundo motivo, porque elege diretamente também o prefeito e o vice-prefeito. Tranquilo. Por que mais? Porque possui administração própria, que a prefeitura faz. A prefeitura administra os interesses dos serviços locais. Então tem uma administração própria no seu peculiar interesse, no seu interesse local. E nós temos ainda a adoção de legislação própria, porque o município de Maçambará possui as suas próprias leis, como esta lei orgânica que a gente está estudando, como o regime jurídico dos servidores, como a lei do plano de carreira dos servidores, que são leis, então, do próprio município, certo? É isso que nós temos aí no artigo 7º, portanto. Seguindo, nós temos ali a competência do município, e aí o artigo 8º traz uma lista de competências que cabem ao município de Maçambará. Quando tu faz a leitura desse artigo 8º, que tem só 9 incisos, é importante, ao ler, tu lembrar que tu está lendo competências que são só do município de Maçambará. Porque a banca vai tentar te enganar, confundindo, misturando essas competências do artigo 8º com as competências do artigo 10. O artigo 10 tem uma segunda lista de competências. Só que as competências do artigo 10, elas não são só do município de Maçambará. Elas são exercidas pelo município, junto, concorrentemente, com a União e com o Estado. Então é importante, ao fazer a leitura, diferenciar o artigo 8º do artigo 10. Essa pode ser uma questão aí na nossa prova. E o artigo 9º prevê que o município pode celebrar convênios, parcerias, unir esforços com o Estado, com a União ou com outros municípios para prestar serviços públicos em comum ou ainda formar convênios ou consórcios conforme a necessidade do município. Muito bem, avançamos agora para a página 3 da nossa apostila e vamos ver o artigo 11. O artigo 11, ele fala sobre os tributos. Porque eu estou falando que o município vai fazer um monte de coisa, vai cuidar da saúde, educação, assistência social, só que de algum lugar tem que sair dinheiro para isso, né? O dinheiro não cai do céu. E de onde é que o município tira dinheiro, então, para poder fazer o seu trabalho? Onde é que vem o dinheiro da prefeitura? E claro que vai manter a Câmara também. Vem dos tributos, principalmente, né? Tributos que o município pode instituir, que se dividem em 3 grupos, conforme tem na nossa apostila. Esse esquema que eu vou montar aqui já tem na nossa apostila, né? Os tributos se dividem em impostos, taxas e contribuições de melhoria. E é daqui que sai, então, o recurso público, para que o município possa, né, atender às necessidades da coletividade. Então, aí, então, os 3 tipos de tributos. Os impostos se dividem em 3. É interessante isso, porque existem impostos municipais, que a prefeitura vai cobrar, tem impostos estaduais, que o Estado cobra, e tem os impostos federais, que a maior quantidade são federais. Os impostos municipais são 3. São eles o IPTU, o ITBI e o ISS. Esses são os 3 impostos do município. Se a banca perguntar na prova quais são os impostos do município, só pode estar na tua resposta esses 3 aqui. Mas dificilmente a banca cobra na prova a sigla. Geralmente ela cobra o nome completo, que é o que está ali no artigo 11, inciso 1 da lei orgânica. Lê comigo ali, ó. O IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Que imposto é esse, pessoal? É o imposto que tu paga pela tua casa, pelo teu imóvel que tu tem aí no município de Maçambará. Pelo fato de ser proprietário de um imóvel, tu paga o IPTU. Esse é o fato gerador desse primeiro imposto municipal. Segundo imposto municipal, aquele imposto chato que tu tem que pagar quando tu consegue comprar um imóvel. É uma grande luta de todos, né, juntar o dinheiro para comprar o seu imóvel, e quando finalmente consegue, tu vai lá fazer a compra e eles te falam, sim,
Esse é o preço que a gente cobra pelo imóvel, mas tu tem que pagar o imposto lá para a prefeitura, que é o ITBI. É o Imposto de Transmissão Inter Vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Está aí, o ITBI. E tem também o último imposto municipal, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Quem presta serviço que não seja abrangido pelo Imposto de Competência Estadual, que é o ICMS, vai recolher o ISS, Imposto sobre Serviços. Então é importante memorizar que esses são os 3 impostos cobrados pelo município. A banca, na hora da prova, vai trazer outros para tentar te enganar. Ela vai trazer, por exemplo, o IPVA. O IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é o imposto que tu paga pelo fato de possuir um veículo. Tu paga esse imposto para o Estado. E claro, o Estado repassa uma parte dele para o município onde está licenciado o teu veículo. Agora, quem cobra esse imposto, quem tem competência do IPVA não é o município, é o Estado. E aí, como pegadinha, a banca cobra isso. Ou o ITR, por exemplo, que é o Imposto Territorial Rural, que é o imposto da União, é um imposto federal, que também a União cobra o ITR e passa uma parte para o município. Então, não esquece disso. São só 3 impostos do município: IPTU, ITBI e ISS. Tem também as taxas. O município cobra taxas em razão de serviços públicos que ele presta. Por exemplo, o município pode ter uma taxa sobre a coleta de lixo. E aí ele coleta lixo na frente da casa de todo mundo e em troca todos que moram no município, né, pagam ali uma taxa. Todos que possuem propriedade, claro, né, pagam essa taxa. E nós temos ainda a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria o município cobra quando ele faz obras que valorizam imóveis. Quer dizer, o município vai lá e faz uma obra e gasta lá R$200 mil para asfaltar, pavimentar um loteamento lá do município que não tinha acesso asfáltico. Ao fazer isso, vai valorizar aquelas propriedades. E aí o município pode cobrar, então, um pouco de cada proprietário que teve o imóvel valorizado com a obra pública que foi feita. Isso é a contribuição de melhoria. Então aí estão os tributos que o município pode instituir, daqui sai o dinheiro para o município prestar os serviços. Além disso, o parágrafo 2º desse artigo 11 prevê que pertence ainda ao município uma participação na arrecadação de impostos da União e do Estado, previsto na Constituição Federal e outros que sejam conferidos. E a Constituição Federal vai dizer, olha, metade do IPVA o Estado passa para o município, metade do ITR a União passa para o município, 25% do ICMS é passado para o município e assim por diante. Tem esses repasses, então, assim como o Fundo de Participação dos Municípios. Daí que vem o dinheiro, então, para que a prefeitura possa funcionar. Muito bem, visto isso, avançamos agora para os impedimentos, aí a partir do artigo 12, né? E os impedimentos são, na verdade, proibições, vedações ao município. Ao município é vedado, primeiro, utilizar um estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, um meio de comunicação da sua propriedade para fazer propaganda político-partidária ou utilizar para fins estranhos à administração. Não pode. A publicidade dos órgãos públicos, conforme está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, ela deve ter caráter informativo, educativo ou de orientação social. Não deve ser utilizado, então, a máquina pública para promoção pessoal da autoridade, para promoção de um partido político. Não. Deve ser utilizado só para fins que interessem à coletividade. Essa é a primeira vedação. Segunda vedação, criar cultos religiosos, né, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar, quer dizer, dar dinheiro para eles, embaraçar, atrapalhar o funcionamento deles, tudo isso é vedado. Em resumo, município não se mete com religião, não vai dar dinheiro para religião, não vai criar religião e também não vai atrapalhar o funcionamento das religiões. Essa que é a ideia. Também temos que é vedado no inciso 3, instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Cuidado com esse sem que a lei estabeleça, né? Porque se o tributo é criado pela lei, tranquilo. O que não pode é criar um tributo sem lei, ou aumentar, né? Então vamos lá, o prefeito quer criar uma nova taxa, ou quer aumentar o IPTU. Pode o prefeito fazer isso? Pode, desde que mande uma lei. E aí, se os vereadores aprovarem, vai aumentar. Se não, não aumenta. Sem lei, não pode. Então a vedação não é instituir ou aumentar tributos. A vedação é fazer isso sem uma lei. Também, o inciso 4 prevê
que é vedado contrair empréstimo sem autorização da Câmara de Vereadores. Sempre que a Prefeitura quiser pegar um empréstimo, precisa autorização da Câmara. Tranquilo. E também não pode ceder servidores municipais, inclusive professores, exceto para relevante interesse público comunitário. Em regra, tu faz concurso para Maçambará, tu vai trabalhar em Maçambará. Não, é uma vedação, em regra, ceder, emprestar servidores da Prefeitura para trabalhar em outros lugares. Regra geral, salvo quando for, então, o interesse público e comunitário, aí seria uma exceção. Muito bem, então é isso que nós temos aí, nessas vedações aí, que concluem o primeiro título aqui da Lei Orgânica do município de Maçambará, e nós já vamos agora começar a falar sobre o poder legislativo. A gente viu que tem dois poderes no município, o executivo, que é a prefeitura, vamos falar depois sobre ele, e o legislativo. E sobre o legislativo tem muitas informações que a gente precisa entender, e é muito comum virem questões em prova sobre o legislativo. Mesmo quando o concurso é para a prefeitura, eles gostam de cobrar regras sobre a Câmara de Vereadores. O que nós temos aqui? Primeira informação, composição da Câmara, porque cada município tem a sua quantidade de vereadores, que é proporcional, claro, ao tamanho do município. E aqui nós temos, então, 9 vereadores no município de Maçambará. 9 vereadores, então, informação importante essa para a nossa prova. Outra coisa que a banca gosta de cobrar é o período que funciona a Câmara, porque cada município estabelece o seu. Como é que é aqui em Maçambará? É de 1º de fevereiro até 1º de julho. Aí eles fazem um recesso, que ninguém é de ferro, né? Lá no mês de julho, então, eles param de trabalhar, voltam 1º de agosto, e vai até 30 de dezembro. Aí para mais ou menos um mês, né? 1º de fevereiro do ano seguinte volta de novo. Então a gente tem, na verdade, 2 recessos que são cada um de praticamente um mês cada um. Praticamente, né? Dá um pouquinho menos ou um pouquinho mais, conforme o caso. Mas é isso que nós temos, e esse período de funcionamento pode ser cobrado, não esquece de memorizar, por isso já tem aí um quadrinho também na tua apostila para ajudar a lembrar dessas datas. Bom, e aí no dia 1º de janeiro, a cada 4 anos, quer dizer, a eleição é de 4 em 4 anos. Então, no primeiro ano do novo mandato dos vereadores e prefeito, tem uma reunião na Câmara no dia 1º de janeiro. Aí eles vão dar posse para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores, eles vão prestar o compromisso e tudo mais. E esse artigo 15 e 16 fala justamente dessas regras, dessa posse, regras que raramente aparecem em prova. Aí o artigo 17 nos traz que no final de cada período legislativo, exceto no último da legislatura, quer dizer, exceto no último ano do mandato, se faz a eleição da mesa e das comissões para o período seguinte, e também da comissão representativa que atua durante o recesso, cuja posse vai ser lá no dia 31 de dezembro. O que está dizendo aqui? No final de cada ano, então, a Câmara se reúne e elege a mesa para o próximo ano. E o que é essa mesa? É quem vai comandar a casa. Vai ter lá na Câmara o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário ali, que integram essa mesa da Câmara. São vereadores eleitos por eles mesmos, né? Além deles, eles elegem também as comissões. Vai ter lá a comissão de orçamento, comissão de saúde, comissão de não sei o quê. As comissões que funcionam na Câmara. E também nós temos lá a eleição da comissão representativa. A comissão representativa é uma comissão de vereadores que podem ser chamados durante o recesso. É como se fosse uma espécie de plantão mesmo da Câmara. E aí, se durante aqueles meses de recesso for necessária a presença de algum dos vereadores, de alguns vereadores da manifestação da Câmara, a comissão vai falar em nome da Câmara. Muito bem. O artigo 18 prevê que o mandato do presidente da Câmara é de 1 ano e é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Então é assim, primeiro ano de mandato vai ter lá um presidente. Lá no dia 1º de janeiro eles vão se reunir e vão eleger já o presidente e a mesa para o primeiro ano. Terminou o primeiro ano, tem que mudar o presidente. Aí tem nova eleição e não pode o presidente concorrer à recondução. O presidente até pode ocupar outro cargo na mesa, mas não pode ser presidente no ano seguinte, certo? Essa que é a vedação que nós temos no artigo 18. Cai bastante em prova 2 informações aqui. Primeiro, a duração do mandato, porque tem municípios que é de 2 anos. Aqui em Maçambará é de 1 ano. E a segunda coisa que cai é se pode ou não reconduzir, que tem municípios que permitem uma recondução. Aqui em Maçambará, não. Então aqui em Maçambará é 1 ano de mandato para presidente da Câmara e não pode ter recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. O artigo 19 ele fala da convocação extraordinária da Câmara. O que é a convocação extraordinária da Câmara? É chamar a Câmara para se reunir fora do período normal de funcionamento dela. Por exemplo, naquele mês de janeiro ou durante o mês de julho, que ela estaria de recesso.
E quem é que pode fazer a convocação extraordinária? Quem é que pode chamar a Câmara para uma reunião, então, fora dos dias normais? Pode ser o presidente da Câmara, ou 1/3 dos vereadores requerendo, ou ainda a comissão representativa, que é justamente a comissão que atua durante o recesso, e também o prefeito. Todos esses podem convocar a Câmara para uma reunião. Nesses casos, a Câmara só vai poder deliberar naquela reunião extraordinária sobre a matéria que foi objeto da convocação. E a convocação de cada um dos vereadores tem que ser pessoal, para ter certeza que o vereador ficou sabendo que tinha essa sessão. Muito bem, seguimos para o artigo 22, que fala sobre as deliberações da Câmara. E sobre as deliberações, a gente precisa entender aqui a diferença que existe entre maioria simples, maioria absoluta e até mesmo maioria qualificada. Bom, o que é maioria simples? Quando eu falar em maioria simples, ou simplesmente maioria, eu estou dizendo que eu preciso de mais da metade do voto dos vereadores que estiverem presentes na sessão. Enquanto que quando eu falar em maioria absoluta, eu estou falando da maioria do total de vereadores. Qual é o total de vereadores? Tu sabe, a gente já viu hoje. São 9 vereadores. Se são 9 vereadores, eu sempre vou conseguir a maioria absoluta com 5 vereadores presentes. 5 é a maioria absoluta. E a maioria simples? Depende. Depende de quantos estão presentes. Porque se tiver 9 vereadores presentes, a maioria vai ser 5. Se tiver 8 presentes, a maioria vai ser 5. Se tiver 7 vereadores presentes, aí 4 já é a maioria. Então vai mudar conforme o caso, né? Conforme o caso, então vai mudar a maioria simples. Só pode ter uma deliberação se estiver presente a maioria absoluta. Como assim? Eu só posso ter uma votação na Câmara se pelo menos 5 dos 9 vereadores estiverem presentes. Então tem sessão na Câmara hoje, só 4 vereadores foram. Não vai se votar nada, porque não pode. Só pode votar se 5 estiverem presentes. E aí dos 5 presentes, com maioria absoluta, eu já aprovo algo. Nesse exemplo, que tem só 5, com 3 votos eu já aprovaria, né? Isso entraria aqui também nessa possibilidade, né? Se forem 5 presentes, com 3 votos eu aprovo. Se são 7 ou 6, eu preciso de 4 votos, né? Muito bem, então isso poderia acontecer. Tem só 5 vereadores presentes, coloca em votação, com 3 votos já aprova. Agora, se todos estiverem presentes, aí vai precisar de 5 votos. Então é isso. Para funcionar, a Câmara precisa da presença de mais da metade dos vereadores, que é a maioria absoluta, e vota por maioria simples. A não ser quando a lei orgânica ou o regimento interno disserem diferente. Porque a lei orgânica vai dizer que tem a lei complementar. E lei complementar a gente vai ver que é aprovada por maioria absoluta, enquanto que as leis ordinárias são aprovadas por maioria simples. E tem também a figura da maioria qualificada. A maioria qualificada é quando a lei pede uma fração específica. Por exemplo, 2/3 dos votos. Para aprovar uma emenda à lei orgânica, a gente vai estudar que eu preciso de 2/3 dos votos dos vereadores. 2/3 de 9, que vão ser 6 votos. Então vejam, aqui é o mais difícil de aprovar. E aqui é o mais fácil de aprovar. Então, regra geral, se aprova por maioria simples, desde que estejam presentes mais da metade dos vereadores. Outros casos que a lei disser que é por lei complementar, é por maioria absoluta. E quando a lei orgânica falar na emenda à lei orgânica, a gente vai ver que a maioria é qualificada. Vamos ver como funciona isso. Precisa de 2/3, então, dos votos. Então é isso que nós temos nesse artigo 22. Fiz um quadrinho também com essas informações aqui para ajudar vocês na memorização. Aí vem o artigo 23, que vai nos trazer ali algumas matérias que precisam da presença de 2/3. Presença. Eu estou dizendo que essas matérias, para serem apreciadas, têm que estar presentes pelo menos 6 vereadores. São duas situações. A emenda à lei orgânica, até porque ela só vai ser aprovada também com 6 votos. E o julgamento das contas do prefeito, porque o prefeito ele presta contas para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas faz um parecer prévio e manda para a Câmara. E precisam estar 6 vereadores presentes nesse dia que vão aprovar ou rejeitar as contas do prefeito.
O artigo 24 fala das situações que o presidente da Câmara vai votar. O presidente da Câmara ele vota na deliberação das matérias que exigem maioria de votos dos presentes na sessão, quando a matéria exigir maioria qualificada, que é o caso dos 2/3, na eleição dos cargos da mesa o presidente vota, no processo de destituição de um membro da mesa ele também vota, e processos de cassação de mandato de vereador e prefeito. Então aqui são muitos casos que o presidente vota. Tem outros municípios que o presidente vota em pouquíssimos casos. Aqui o leque é um pouco maior do que nos outros. As sessões plenárias da Câmara elas são públicas e o voto é aberto. O artigo 26 prevê que na abertura da sessão legislativa da Câmara, no dia 1º de fevereiro de cada ano, o prefeito ou algum representante que ele designar vai comparecer na Câmara com uma mensagem indicando as principais matérias que naquele ano a Prefeitura vai mandar para a Câmara discutir, debater e depois aprovar. O artigo 27 prevê que a Câmara pode, a requerimento do vereador ou de comissão permanente, convocar secretários municipais ou outras autoridades do município para comparecerem e prestarem informações sobre assuntos designados. Claro, né? Porque a função da Câmara é fiscalizar a Prefeitura. E nessa fiscalização ela pode convocar autoridades, claro, para comparecerem lá e explicarem alguma situação específica. Tranquilo, então, essa regra do artigo 27. Nesses casos, 3 dias úteis antes de comparecer, o convocado já encaminha para a Câmara por escrito ali as informações solicitadas e depois comparece. E o artigo 28 prevê que a Câmara pode criar a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma comissão de vereadores que é formada para investigar algum fato determinado por um prazo certo. Para criar uma CPI, eu preciso do requerimento de 1/3 dos vereadores. Se 1/3 dos vereadores apresentarem o requerimento para criar uma CPI, ela pode ser criada, né? 1/3 então. Se são 9 vereadores, eu preciso que 3 vereadores assinem para ser criada uma CPI. Aí eles criam uma comissão com vereadores e vão investigar algum assunto, algum fato determinado, certo? Muito bem, pessoal. Concluímos então aqui nossa primeira videoaula sobre a Lei Orgânica de Maçambará. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre o Poder Legislativo. Vamos falar das competências da Câmara e seguir com os demais conteúdos. Dá um clique que eu já volto. Até logo.